Sabe quando surge aquela necessidade de às vezes você sair um pouco da rotina? Eu diria que hoje é um desses dias. Hoje é dia 26 de fevereiro, a data que eu tô gravando esse vídeo, e ontem eu tive a oportunidade de adquirir novamente um PS2. Eu tive um PlayStation 2 pela primeira vez aos 7 anos. Foi meu primeiro console e que permaneceu comigo por quase 18 anos, sendo que foram 10 anos de uso e 8 anos parado. Em 2017 eu ganhei o meu PS4 e o meu PS2 ficou de escanteio. Até que surgiu a oportunidade de eu conseguir vender ele e fui seguindo só com o meu PS4. Aí esses dias atrás eu tive a oportunidade de novamente adquirir um outro PS2. E mesmo durante esse tempo em que eu não tinha mais o meu PS2, eu ainda mantive guardado comigo um CD do Gran Turismo 4, que, conforme muitos aqui já sabem no canal, foi o game que me tornou um entusiasta automotivo e que é um dos motivos da existência desse canal. E é interessante porque, mesmo já tendo se passado quase 20 anos, o sentimento, o arrepio, tudo aquilo que eu senti naquela época, pela primeira vez, eu pude sentir novamente, como se fosse aquela vez. Só que dessa vez a experiência foi mais profunda porque, além das memórias que eu pude reviver, eu fui explorando cada elemento, cada carro, cada circuito com muito mais detalhes. Coisas que, quando a gente é criança, a gente não dá muita atenção, porque a gente não entende, pra gente não faz diferença. A gente só quer, quando é criança, viver aquele momento, viver aquela experiência e o que acontecer depois não importa. E foram essas coisas que começaram a me fazer refletir e me fez querer fazer esse vídeo. Se ele vai chegar a 10 visualizações, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, sabe? Não me importa. O que me importa aqui é simplesmente compartilhar com vocês a minha experiência. Eu nem sequer fiz roteiro, nem nada. O máximo que vai ficar rolando aí de fundo é uma gameplay do próprio Gran Turismo 4, para que dê contexto ao que eu tô falando, e também porque no YouTube não tem como você compartilhar áudio, você tem que lançar um arquivo em forma de vídeo. Mas vamos retomar o que eu tô falando. Mesmo sendo um CD antigo ali que eu botei na hora para poder jogar, mesmo travando, eu insisti e fui fazer exatamente conforme eu fiz naquela vez. Entrei no modo arcade, selecionei uma pista e, para que ficasse mais nostálgico ainda, eu coloquei um dos carros que muita gente conhece aí, que é o famoso Toyota Supra JGTC, com aquele patrocínio da Castrol, número 36. Só que dessa vez eu fiz diferente. Não foi simplesmente escolher a pista, o carro e sair acelerando por aí. Eu busquei fazer de uma forma mais minuciosa, então eu fui lá, configurei as medidas, fiz a configuração de pneu, fiz a configuração de transmissão, que antigamente para mim não fazia diferença, eu sempre usava marcha automática, eu não sabia trocar as marchas. Hoje em dia, depois de tanto jogar Gran Turismo 7 e Gran Turismo Sport, a gente acaba aprendendo a usar o tempo de marcha de cada carro, a dosar a aceleração, a fazer tangência de curva. E assim também é na nossa vida. Quando a gente é criança, a gente espera sempre que um adulto, que alguém ou algo vai nos ajudar ou fazer por nós. Mas chega um momento em que é necessário que a gente comece a evoluir, que a gente comece a adquirir autonomia e comece a fazer por nós mesmos. E fora que ali também foi um dos lugares que eu aprendi que a evolução é necessária quando a gente quer conquistar certas coisas. Às vezes a gente pensa que, poxa, eu faço tanto, me esforço tanto e não consigo chegar em lugar nenhum, mas às vezes é porque a sua mente não está alinhada com aquilo que você quer. E o mesmo acontece dentro do próprio game. Algumas corridas que você quer fazer, alguns carros que você quer desbloquear ou comprar, você só consegue depois de um certo nível de pilotagem, depois de concluir algumas licenças que requer um certo nível de pilotagem, e por aí vai. E a mesma coisa vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente vai ter que passar por um processo que é chato, que é doloroso, que é difícil, como a famosa Missão 34, que quem conhece sabe como é difícil passar nela, mas que vale a pena. Porque às vezes a recompensa que vem não é nem física, não é um reconhecimento dos outros, mas um reconhecimento de si próprio, que na minha opinião tem que ser um dos mais importantes. Não foram os outros que fizeram por nós. E foi basicamente isso que eu fui refletindo enquanto eu jogava. E retornar a esse game depois de quase 20 anos foi como fechar um ciclo.
Eu iniciei esse caminho aos 7 anos e agora fecho ele aos 26. Porque aquele garoto que conheceu o automobilismo aos 7 anos, jogando Gran Turismo 4, não morreu. Ele continua vivo e fala com vocês agora, só que mais maduro, mais experiente. Mas a minha ideia aqui não é ser tão prolixo e ser tão longo. A minha ideia aqui mais nesse vídeo era partilhar essa pequena reflexão com vocês. Porque nem sempre é sobre os carros e os motores, mas sobre quem os conduz. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários. Vamos aproveitar aí pra trocar uma ideia. Muita gente pensa que não, mas cada comentário escrito aqui eu paro pra ler um por um. Mas é isso, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.